Várias horas antes, na época em que o grupo de vandaleuetas estava sendo questionado no portão, uma certa festa de aventureiros da classe havia se reunido na sala de jantar de uma pousada. Chegou a hora, disse Arthur, um espadachim musculoso com sobrancelhas finas e um rosto impiedoso. Ele era o homem com a proteção divina de Baixa, a deusa das nuvens de chuva. A mensagem divina tornou-se realidade. Irmão, disse Calínia, a bela irmã mais nova de Arturício que tinha cabelos ondulados, até a cintura e olhos sombrios inclinados com um olhar afiado. Ela recebeu a proteção divina de Zeuseria, a deusa das noites sombrias, e serviu como sua sacerdotisa. Com isto, podemos finalmente avançar para alcançar os nossos verdadeiros objetivos, disse Borzófoi, um mago anão que era jovem, mas tinha cabelos finos e uma constituição fraca que o fazia parecer um homem velho, o olhar de seus olhos esbugalhados vagando sem rumo. Ele era a pessoa que havia recebido a proteção divina de Amul, o deus das sombras. Havia poucas pessoas no refeitório a essa hora do dia, mas a presença desses três dava uma atmosfera suspeita, como se fosse um lugar usado para negócios obscuros. Isso apesar do fato de que eles eram heróis em potencial que haviam sido escolhidos e receberam as proteções divinas de deuses que eram deuses respeitáveis, não deuses maus, 1 do atributo vento e 2 do atributo luz. 1. O que são estas mensagens Divine e True Goals? Ninguém me disse nada sobre eles, disse Miriam, com lágrimas confusas subindo em seus olhos. Ela era uma aventureira novata que tinha sido uma aventureira apenas um pouco mais do que Arthur e os outros. Se há algo que te preocupa, por favor fala comigo sobre isso. Eu quase esqueço às vezes, mas eu sou o líder deste partido, você sabe. As pessoas que tinham ouvido apenas rumores estavam sob a impressão equivocada de que Arthur era o líder do partido, mas na verdade era Miriam. Como Arthur e os outros tinham vivido suas vidas em uma aldeia remota, eles não tinham o senso comum que as pessoas na cidade tinham, nem eles têm o senso comum como aventureiros. Assim, eles haviam sinceramente solicitado a Miriam mais experiente para ser seu líder. No entanto, Arthur e os outros o comportamento errático muitas vezes significava que ela não tinha muita liderança e, em vez disso, muitas vezes foi arrastado por todo lugar, então, as pessoas muitas vezes pensavam que ela era uma vítima das três pessoas estranhas, ou que ela era uma pessoa estranha. Arthur de repente abriu os olhos e olhou para Miriam. Passaram-se vários segundos de silêncio. Arthur-san, tenho a sensação de que você se está a meter para confessar algo que é muito difícil de dizer. E o ilitre muito assustador, disse Miriam. Miriam trabalhou muito em nome de nós, gente do campo, mas ficar conosco por mais tempo será perigoso. Nós não lhes dissemos, mas recebemos proteções divinas de certos deuses, e nos foi dada uma tarefa, disse Arthur. Borzófoi explodiu em gargalhadas profundas, e suas pupilas dilatadas vagaram ainda mais descontroladamente enquanto ele falava com Miriam. Deixar a nossa aldeia e chegar à grande cidade de Alcren, tornar-se aventureiros, e desde o início, foi para cumprir a nossa tarefa. Miriam-san, foste usada por nós, disse. Um cliente que tinha acabado de entrar na pousada virou-se e correu de volta para fora da porta depois de ouvir Borzófoi Litis voz sinistra. Mas Miriam simplesmente suspirou. Borzófoi-san, don't força aquela risada estranha. E você tem evitado fazer contato visual comigo mesmo uma vez todo esse tempo, não tem? Você tem o hábito de evitar o contato visual quando você está mentindo. Gá, vocês viram através de mim? Borzófoi disse em surpresa. Miriam-san, há pelo menos uma pequena verdade no que Borzófoi diz. Recebemos proteções divinas e uma missão de alguns deuses, Arthur sussurrou. Ah sim. Eu suspeitei que, disse Miriam, balançando a cabeça simplesmente. Arthur e os outros ficaram surpresos por ela ter suspeitado de uma verdade que eles tinham mantido um segredo dela. Bem, quero dizer, é estranho que as pessoas que eram caçadoras e empregadas domésticas há apenas alguns meses sejam tão fortes com apenas uma pequena instrução de magia de um padre. E vocês os três estão a usar encantos feitos à mão na forma dos símbolos sagrados de Baixas, Zeuseria e Amul, disse Miriam. Tats porque eu meio que pensei que talvez vocês fossem alguns desses heróis potenciais com proteções divinas que surgiram ultimamente. Miriam tinha notado o que todos com medo de Arthur e seus companheiros não tinham visto. Então,
você percebeu que meu irmão havia recebido a proteção divina de Baixa Sama, Kalinia murmurou, parecendo chocada. Queres dizer que tu e o Borzô foi San Adilit, Kalinia? Miriam perguntou. Eu agora tenho a proteção divina de Zeuseria Sama, mas recebi-a depois de a conhecermos, há cerca de um mês. Desculpe, mas eu sou apenas um empregado doméstico que por acaso é forte, Kalinia respondeu. E também recebeu a minha proteção divina há cerca de um mês. Parece que eu tinha fortes qualidades para a magia, considerando que eu sou um anão, disse Borzófoi. E ver. Bem, acho que. Ai, me desculpe, disse Miriam, desculpando-se por ter subestimado Kalinia e Borzófoi. Eles haviam se tornado indivíduos muito mais talentosos do que Miriam pensava inicialmente. Deixando isso de lado, e é surpreendente ouvir que estava ciente do nosso segredo, mas isso é ainda mais motivo para não permitirmos que viaje conosco. A missão que nos foi dada pelos deuses é muito perigosa, disse Arthur. Ai-me bem consciente. Os potenciais heróis de que as pessoas falam em rumores realizam coisas incríveis, disse Miriam. Os heróis em potencial nos rumores teriam selado novamente fragmentos furiosos do Rei Demônio, limpado dungeons anteriormente não descobertos, e mais recentemente, matou um vampiro nobre que adorava um deus maligno. Dizia-se até que havia alguns que estavam passando por masmorras criadas por deuses, como uma das provações estabelecidas para eles. Do ponto de vista de um aventureiro novato como Miriam, suas ações pareciam grandes o suficiente para chamá-los de heróis, não de heróis em potencial. Ela não tinha certeza se seria capaz de continuar seguindo Arthur e seus companheiros se a missão dos deuses fosse semelhante a tais atos. Mas Imo teimoso, disse Miriam. Ítico é verdade que Oroite me arrastou por todo o lado, mas mesmo assim, posso esquecer a minha dívida de ter sido salva por você. Miriam começou a viajar com o trio peculiar quando visitou sua aldeia no outono do ano passado, a pedido de reunir algumas ervas medicinais raras. A aldeia remota estava longe da autoestrada e Didilita ainda tem um ramo da Guilda Adventurers. Enquanto Miriam procurava ervas medicinais na floresta ao redor da aldeia, ela havia sido atacada por um ogre. Encontrando um ogro de rank 4 em uma floresta comum que foi, até mesmo um ninho Devius havia paralisado Miriam com choque, e ela tinha sido capaz de até mesmo tentar escapar. E ela tinha sido resgatada por um ogre totalmente armado e ou melhor, Arthur. Ele havia intimidado o ogre com um rugido feroz, e como ele se encolheu, ele havia se envolvido em combate corpo a corpo com seu machado e conseguiu sair vitorioso. Você está bem, minha senhora? Arthur disse com um sorriso, seu rosto completamente vermelho com o sangue dos ogreroitis. Miriam tinha atingido seu limite e desmaiou no local. Ela tinha sido então cuidada de volta à saúde por Kalinia na casa de Arthur Ilitis, e Borzófoi, um amigo de infância de Arthur e Kalinia, havia ensinado sobre as plantas que crescem ao redor da aldeia, e ela não tinha sido muito saudável, permitindo-lhe colher com sucesso as ervas medicinais. Os eventos daqueles vários dias ensinaram a Miriam que Arthur e seus companheiros eram boas pessoas, apesar de suas aparências, e quando eles disseram a ela que estavam pensando em se tornar aventureiros, ela estava determinada a ser a única a ajudá-los desta vez. Ela decidiu guiar Arthur e os outros para uma cidade com um ramo da guilda e passar algum tempo atuando como seu sênior e ensinando-lhes as cordas. Eles tinham ido para um ninho Devilson longe da aldeia para derrotar monstros porque precisavam de dinheiro para comprar equipamentos, e depois que os guardas na estrada expressaram suspeitas de que eles eram bandidos, eles não tinham nada a ver com isso. Por alguma razão, eles ajudaram os guardas a exterminar alguns bandidos reais, a fim de provar sua inocência. Os três haviam arrastado Miriam para todos os tipos de problemas desde antes de se tornarem aventureiros, mas olhando para trás, essas foram boas experiências para ela. Pode ser verdade que me falta força. Mas nós, amigos, somos nós. Companheiros Veilitre pertencentes ao mesmo partido, Arenili nós. Podes deixar-me para trás só porque é perigoso. Miriam disse. Mas a partir deste ponto, será realmente Arthur começou, ainda tentando persuadir Miriam de outra forma. Mas Kalinia levantou a voz para interrompê-lo. Parem já, irmão. Ela ficou de pé de seu assento, pegou as mãos de Miriam, cercou-as por conta própria e olhou para ela com olhos lacrimejantes.
Meu irmão entende que só aqui estamos por tua causa, Miriam. Mesmo após receber a proteção divina de Bacha Samailit, ele nunca procurou deixar a aldeia. Eu também sabia que eu era um fardo para ele, mas eu tinha medo do mundo exterior. Nós, irmãos, sempre fomos mal compreendidos pelos outros no passado, então. Mas foi você que nos mudou. Eu realmente fiz uma coisa tão significativa? Miriam disse, perplexa. Kalinia assentiu. Nenhum de nós três tinha alguém a quem pudéssemos chamar amigos, mas um ao outro. Miriam, foste a primeira pessoa do mundo exterior que se tornou nossa amiga e uma amiga do coração. Kalinia-san, o que queres dizer com friend of the heart? Indeed. É como Kalinia diz. Mesmo aqueles da nossa aldeia acharam que nós três éramos desagradáveis, e ainda assim você nos chama de seus companheiros e seus verdadeiros amigos, disse Borzofoi. Arthur, acredito que não devemos ignorar completamente o que ela deseja para. Borzofoi-san, eu disse alguma coisa sobre um True Friends e disse Miriam, incapaz de esconder sua perplexidade em sua classificação de um amigo comum para um amigo do coração e, em seguida, um verdadeiro amigo. É como dizem. Miriam-san. Eu estava errado, disse Arthur em um tom solene, tomando as mãos de Miriam Elitis em sua. Vendo as lágrimas de emoção derramando de seus olhos, era muito impossível para Miriam dizer-lhes que eles estavam errados. Você é um companheiro da nossa festa, arriscando sua vida conosco em nossas aventuras, um amigo que está ligado a nós por um vínculo mais forte do que qualquer outro. Nós os quatro estaremos juntos, quer vivamos ou morramos, disse Arthur. Parecia que ele, Kalinia e Borzofoi tinham uma visão inocente do que significava ser companheiros de uma festa de aventureiros. Não abandonando uns aos outros, não importa qual seja a situação, estando conectados através de seus corações, coisas desse tipo. Foi provavelmente por isso que eles consideraram Miriam, um membro de seu partido, uma amiga do coração e uma verdadeira amiga. Isso não é verdade, Arthur-san. Há festas de pessoas que se dão bem umas com as outras fora do trabalho, termine porque eles têm uma química ruim e houve até casos em que as pessoas matam membros de seu partido e fazem parecer um acidente. Miriam gritou internamente. Mas as palavras que saíram de sua boca eram palavras de concordância. Yes, you will right, ela disse. Foi ela quem pediu a Arthur e aos outros que lhe contassem seu segredo, ela se viu incapaz de dizer que era um fardo muito pesado para suportar agora. Muito bem, Miriam-san. Vou falar-vos da missão que nos foi dada pelos deuses, faremos contato com Vandaliel, o rapaz Dampir que chegou hoje a Alcren, aquele a quem os deuses chamam o próximo rei demônio, e nós vamos viajar com ele, disse Arthur. Miriam imediatamente se arrependeu de suas decisões, percebendo que não havia nada de bom nos julgamentos de Godson para Arthur e seus companheiros. O Arthur sabia que o Vandaliel ia para a Guilda Tamersko esta tarde. Ele, Kalinia e Borzofoi pretendiam esperar por ele no caminho que Vandaliel e seus companheiros levariam para retornar ao seu alojamento, planejando entregar-lhe uma carta, mas Miriam, através de grande esforço, convenceu-os a não. No entanto, não havia nenhum batedor no seu grupo, e ninguém tinha habilidade em Silent Steps além de Arthur, que era originalmente um caçador. Considerando isso, e o fato de que seria imprudente para as mulheres estarem em um beco com um criminoso perigoso conhecido como o Face Rasgar Demon à solta, Arthur acabou entregando a carta sozinho. Arthur conseguiu deixar cair a carta aos pés de Vandaleuetas e sorrir para ele quando seus olhos se encontraram para mostrar que ele não queria fazer mal. Ele voltou para a estalagem Pare, certo de que ele tinha feito um grande progresso na realização de sua missão. Naquela noite, a grande igreja de Hicklin estava quieta como sempre. Era conhecida como a Grande Igreja, pois era a maior igreja em Alcren, com uma história mais longa do que qualquer outra igreja. No entanto, a adoração de Hicklin não era muito difundida no Ducado de Alcren. Vários milhares de anos atrás, um mago que adorava Hicklin havia selado um fragmento do rei demônio que estava descontrolado. Esta grande e robusta igreja tinha sido construída para recompensar a sua realização e também para manter o selo no fragmento sob proteção. Numerosas nações haviam caído e subido ao longo dos muitos anos que se seguiram, e a adoração do povo havia mudado de Hicklin para Alda para a vida, mas a grande igreja havia permanecido.
O fragmento que havia sido selado pouco antes do tempo de sua construção tinha sido transferido para uma igreja de Alda pelo governante da terra na época, mas os chefes da igreja sempre pregaram que não era o fragmento que era importante, o importante era manter o fragmento selado, e passar o conhecimento necessário para manter o selo para a próxima geração. Mesmo agora, a grande igreja de Hickling ainda possuía a reputação de ser a maior igreja com a mais longa história. Mas os tópicos que estão sendo discutidos pelos clérigos de alto escalão da igreja não eram tópicos virtuosos de forma alguma. Os ganhos da grande biblioteca são satisfatórios, suponho. Tem vindo a fazer uma perda recentemente, de modo que é um grande alívio. As generosas contribuições da família Duque para recompensar a nossa investigação colaborativa com a Guilda Magisso foram substanciais. As contribuições de outros nobres e comerciantes têm sido menores ultimamente, afinal. Embora eu suponha que não se possa ajudar que as orações e doações do people vão para as igrejas que são visitadas pelos heróis. É claro que todos esses heróis deixaram Alcren de repente, por isso tenho a certeza que as contribuições e doações voltarão mais uma vez. Os heróis que permaneceram em Alcren também saíram no outro dia. Na altura, achei estranho que todos saíssem ao mesmo tempo, mas eu suponho que é provável que esteja relacionado com a mensagem divina que o chefe da igreja recebeu. E considerando o momento, o Patron Sent Off Transformation Equipment Vandalieu. Poderíamos certamente usar uma peça de amostra desse equipamento. Os relatórios da Morxie afirmam que só podem ser utilizados pelos indivíduos para os quais são feitos, não é verdade? Apenas quem você está planejando fazer isso? Os ensinamentos de Hickling, o gênio do tempo e da magia, nunca pregaram uma maneira correta de as pessoas viverem, mas havia afirmado a importância da maneira correta de se conduzir como pesquisador. Era importante olhar para os ideais de Onebu, ter uma visão e usar a imaginação. Estas foram as forças motrizes do progresso. No entanto, era importante não esquecer que os pés atravessavam o chão da realidade. Não importava que tipo de pesquisa importante se estivesse conduzindo, não importava que tipo de conhecimento eles estavam tentando obter, era necessário ter os meios para preservá-lo. A esse respeito, suponho que poderíamos dizer que ele nos ajudou, mas o que devemos fazer? Não pretendo desobedecer a uma mensagem divina que ouvi tão claramente, mas deixe-nos revelar a verdade apenas a ele. Ele não vazaria nenhuma informação. De fato. Bem, então, eu devo me esconder na grande biblioteca hoje à noite e investigar as coisas até de manhã. Deixe-nos dizer que bebi um pouco de álcool, o que não costumo fazer, e dormi nos meus aposentos até ao nascer do sol, sim. Espere, pode beber álcool, pode? Estás bem? E não pode, e é por isso que a garrafa será preenchida com suco de frutas, não vinho. Por favor, considere que esta é uma informação altamente classificada. Boa dor. Bem, então, suponho que vamos dizer que fiquei acordado 3 noites seguidas, então estava a dormir muito profundamente. Essa é a verdade, não é? Você não é jovem, por isso não fique acordado a noite toda com muita frequência. Tendo apresentado desculpas para não notar nada naquela noite, não importa o que acontecesse, os clérigos de alto escalão da igreja se dissolveram e passaram o tempo até a manhã seguinte sem intercorrências, assim como eles decidiram. Na manhã seguinte, estabeleceu-se que o fragmento do Rei Demônio selado por Randolph Guthrum, o Oviduto Demon King, bem como um outro fragmento selado desconhecido, foi substituído por falsificações. Os clérigos de alto escalão da igreja impediram que a informação se espalhasse para evitar o pânico entre o público e relataram ao Duque Takkard Alcren que haviam sido roubados por um culpado desconhecido. E então eles disseram a verdade apenas a Randolph Guthrum. Sob as instruções de Hickling, o gênio do tempo e da magia, eles permitiram que um intruso se infiltrasse no meio da noite e roubasse os fragmentos do Rei Demônio que haviam sido confiados à igreja. No entanto, nem os clérigos de alto escalão da grande igreja de Hickling nem Randolph tinham uma boa consciência da situação atual, então a notícia da verdade foi entregue ao esconderijo principal de Randolph Lotes, o da capital real, no coração do reino de Orbaume. Assim, Randolph, que estava atualmente disfarçado na cidade de Morxie, e o bardo chamado Rudolf, permaneceu inconsciente disso.
Uma atmosfera pomposa envolveu a sala de reuniões dentro do castelo de Alcrim, que havia sido construída quando o ducado de Alcrim ainda era conhecido como Reino de Alcrim. Apenas qual é o significado disto? Ouvi dizer que Randolph tomou a decisão de deixar Juliana e outra aventureira capturada viva e deixá-las aos cuidados de uma aventureira na cidade de Morksey, mas apenas que eventos ocorreram para levar a esta situação, murmurado Duque Takkard Alcrim, sentado à mesa redonda na sala. Seu rosto tinha envelhecido, ele parecia uma pessoa completamente diferente de quando se encontrou com Bashem aqui há pouco tempo. E não planeou o homicídio intencional de Juliana, sussurrou. E não fazia ideia de que eram os minotauros, não os bandidos, que se escondiam naquela aldeia, e eu certamente não tinha ideia de que era uma horda liderada por um rei minotauro que tinha absorvido um fragmento do rei demônio. O retentor dos Duquelitis, que desempenhou um papel de primeiro-ministro e gerenciou os assuntos internos da casa dos Duquelitis, assentiu. Eu sei, Vossa Excelência. Também estou ciente de que você enviou o grupo de cavaleiros liderados por Juliana Sama porque você levou em conta a pequena possibilidade de que seriam monstros, não bandidos, que os aguardavam. Todos aqui presentes sabem que não tinha intenção de assassinar a Juliana Sama, disse. Tá certo. Depois disso, quando ficou claro que Juliana e os outros haviam sido capturados por monstros, não havia motivo oculto no meu pedido a Randolph que ele a decapitasse em vez de resgatá-la. O tempo passou desde a sua captura. Eu só dei essa ordem porque pensei que seria muito cruel permitir que ela continuasse a viver depois disso, disse o Duque. É claro, Vossa Excelência. Tenho a certeza que o seu pai, o Duque anterior, teria tido pena da Juliana Sama e tomado a mesma decisão se ainda estivesse vivo, disse o retentor. Neste mundo, ser contaminado por monstros infligiu danos profundos às mulheres. Isso era especialmente verdadeiro para a filha de uma família nobre. Conversas favoráveis sobre casamento seriam impossíveis depois, e eles teriam que passar suas vidas longe de suas mansões ou se juntar a uma igreja em um local remoto. Se a casa da filha fosse incrivelmente poderosa, eles seriam capazes de esconder o fato de que ela havia sido contaminada por monstros, e seria possível que ela se casasse na casa de nobres de classe baixa, como barões ou cavaleiros. No entanto, isso só seria possível se seu corpo e, mais importante, sua mente, permanecessem intactos. Teria sido muito impossível para Juliana, cujos membros haviam sido cortados nos cotovelos e joelhos, ter Minotauro jovem implantado dentro dela, e perdeu a cabeça completamente. Se você visse os olhos de Randolph quando eu fiz esse pedido dele, ficaria claro que ele achava que o poder da casa do Duque seria capaz de salvar Juliana de alguma forma enquanto ela ainda estivesse viva, o Duque continuou. De facto, teria sido possível mantê-la viva. Teria sido possível descartar o monstro jovem em seu ventre e usar poções caras para regenerar seus membros. No entanto, eu teria sido forçado a ter servos de boca fechada continuar a cuidar de suas necessidades, esperando que sua sanidade iria voltar, disse ele, não tenho ideia de quantos anos levaria. E isso teria continuado durante anos, até ela acordar ou até morrer. Mas, neste caso, terias podido dizer que ela tinha sido salva? Randolph poderia ter insistido que ainda havia uma chance. De fato, ele ajudou parcialmente Juliana e a aventureira que estava com ela. Mas mesmo com esse resultado, ficou claro que o Duque Alcrim não pensou bem nisso. Mas Bravatiu, o cavaleiro de Rugindo Flames, um dos 5 cavaleiros de Alcrim, e quis deixar de lado os eventos que levaram a esta situação, e se as decisões tomadas no passado foram corretas ou não. Sua Excelência, este não é o momento de falar de acontecimentos do passado. Temos de encontrar um método para eliminar o Dampir e a criança Minotauro que é uma réplica viva de Juliana Dono. W.H. Bravatiu. Não seria muito precipitado descartá-los? Eu não te reuni aqui com tais intenções em mente, disse o Duque. Mas Vossa Excelência. Os seus segundas intenções são claros como o dia, disse Bravatiu, sem prestar atenção às palavras de cautela dos Duquelitis. Outro cavaleiro deu uma pequena risada. Roaring Flames Dono, o que podem ser estes ulterior motors de que fala? Não há informação que sugira que eles tenham tais motivos, pelo que ouvimos dos nossos espiões. Night of Distant Thunder ou Sergio, você é muito jovem para entender.
Muito bem, direi claramente, Bravatiu disse. Há várias coisas sobre esse Dhampir que são simplesmente demasiado antinaturais. Ele pode ser um subordinado de um dos outros ducados, e não, do Amir Empire. Onde está a evidência disso? Disse o duque. Não há nenhum. Mas pense nisso, de uma criança que mal passou dos 10 anos está domesticando monstros, e até aumentando suas ranks e produzindo espécies que nunca foram vistas antes, um após o outro. Não só isso, mas ele inventou itens mágicos conhecidos como equipamentos de transformação que até mesmo os alquimistas empregados pela Casa Alcrin não podem explicar as funções de, e ele está governando abertamente sobre as favelas e o distrito da Luz Vermelha de Morxi. Bravatiu argumentou. Se fosse apenas uma dessas coisas, então eu também pensaria que ele é simplesmente um rapaz abençoado com talento. Mas os três? Cheira nada mais do que uma conspiração. THD, quais são as suas segundas intenções? Ele planeja ferir a influência do Ducado de Alcrin e mergulhar o reino de Orbaume no caos, é claro. Não há dúvida de que ele deu o nome Juliana à criança Minotauro que foi presumivelmente dada à luz por Juliana Dono para este fim, e ele deseja espalhar a notícia de que ela morreu em uma luta de poder sobre a posição de chefe da casa, a fim de criar um escândalo. Como Bravatiu apontou, colocar as realizações de Vandaliel em palavras deixou claro o quão difícil era acreditar que elas eram as realizações de um único menino. Assim, o resto de seus argumentos soou convincente até certo ponto também. Sergio estava disposto a admitir isso, mas ele ainda estava cético. E ver. Na verdade, ele realizou muito. Tenho certeza do fato de que ele é um Dhampir, o fato de que um de seus olhos é artificial e as garras em suas mãos são todas por causa de algum truque ou disfarce, eles estão Arenilith? Tenho certeza que há alguém que forneceu os poderosos gols de novas raças e o equipamento de transformação. Oh meu, que aterrorizante, ele disse sarcasticamente para o cavaleiro mais velho que o tratou como um novato inexperiente. Seu bastardo, o que é que quer dizer? Bravatiu exigiu. Bravatiu Dono, talvez este seja o ponto que Sergio Dono está a tentar fazer? Ele é realmente suspeito, mas se realmente é uma conspiração, uma quantidade desproporcional de trabalho e custo foi incluída, disse Baldiria, o Knight of a Thousand Blades. Ela era a única mulher entre os 5 cavaleiros de Alcrin, mas... Porque ela era um anão, ela parecia uma menina à primeira vista. Ouvindo seu resumo do argumento de Sergio Elitis, Bravatiu sentou-se de volta em seu assento, resmungando sob sua respiração. E é um demon que rasga o rosto que está causando uma agitação em Alcrin, não o menino Dhampir e o sósia de Juliana Dono, é isso? Os que foram mortos até agora são todos vilões e vilões que fingem ser virtuosos, e a prova de suas más ações foi deixada para trás ao lado das peles de seus rostos, por isso, não causou pânico entre os cidadãos. No entanto, a este ritmo, a autoridade dos guardas e nós, cavaleiros, será minada, e as pessoas que confiam em nós irão cair no chão, disse Sergio. Indeed. Ouvi dizer que, hoje em dia, as pessoas elogiam o Facilassing Demon como uma espécie de criminoso virtuoso, e olham para nós com olhares frios. O Dhampir e seus companheiros não tomaram nenhuma ação em particular, então suponho que devemos simplesmente ficar de olho neles ou talvez apenas investigá-los um pouco mais, e concentre a nossa atenção no Demon que rasga o rosto como planeado, disse o Duque. A razão pela qual ele tinha reunido os 5 cavaleiros de Alcrin aqui em primeiro lugar foi para prender o demônio Face Rasgando, o assassino virtuoso cujo rastro os guardas e cavaleiros comuns não tinham conseguido encontrar. É claro que o Duque ainda estava preocupado com Vandaliel e Juliana, mas o Facitear em Demon era o maior problema. Então, você entende. É verdade que podemos ignorar o Dhampir Vandaliel e Juliana. Mas ainda sabemos quais são os objetivos que ele tem, ou se ele é simplesmente um menino extraordinário que será falado em lendas no futuro, disse o Duque. Considerando a situação atual, provavelmente seremos nós que seremos criticados se fizermos algum movimento apressado nele. Oficialmente, Juliana tinha morrido, e que o Juliana era um familiar que tinha nascido como resultado de uma mulher chamada Júlia ter sido atacada por minotauros. A guilda Tamerso provavelmente criticaria fortemente o Duque se ele a matasse só porque ela se parecia com sua irmã mais nova.
Como a casa dos Duquelitis tinha muitos cavaleiros do dragão no seu emprego e, portanto, dependia da guilda Tamers, uma rachadura nessa relação seria dolorosa. Considerando o poder da casa dos Duquiteles, era provável que fosse possível manter a verdade escondida, mas a presença de seu mestre Vandaliel e sua mãe Darcia era muito influente. De acordo com os cavaleiros que o duque havia postado nos portões da cidade, Vandaliel foi acompanhado por novas raças de ghouls, um aracné, um Sili e um misterioso monstro do tipo semi-humano que possuía as características de louva-a-Deus. Vandaliel alegou que os ghouls eram apenas comuns rank 3 e 4 ghouls e que o arane era um arane comum de grande porte, mas não estava claro se isso era verdade. Mais investigação foi necessária para determinar como proceder. Estou a pensar em ter o Onaid de Kinsight Mhalmei a investigar Vandaliel e os outros, disse o duque. O homem nomeado pelo duque, que usava uma túnica em vez de armadura e carregava apenas uma pequena faca, assentiu. Muito bem. Usando o Demon Eye of Appraisal, examinarei os valores, habilidades e níveis dos atributos do Dhampir e seus companheiros e apresentá-los-ei a você. Estritamente falando, Halmeia não era um cavaleiro, mas um espião técnico. A habilidade única que ele possuía, o Demon Eye of Appraisal, pesquisou objetos que ele olhou e exibiu informações como números. Ele exibiu seu tamanho, peso e impulso, mas também poderia dar uma medição aproximada do valor do atributo e dos níveis de habilidades targets se ele as observasse em batalha ou usando as habilidades. Demorou mais tempo a trabalhar do que um Demon Eyes of Analysis, que conseguia ler informação com um único olhar, mas ainda era eficaz para recolher informação. Yes, estou a contar contigo, disse o duque. E fará com que o resto de vocês se concentre no Facitear in Demon. E ouça-me, Knight of the Collapsed Mountain Gold. Vou fazer com que deixes a tua tarefa de vigiar o Deus mal selado, mas... E não tenho objeções, disse o Knight of the Collapsed Mountain Gold, que tinha estado em silêncio até agora, com um aceno de cabeça muito grave. O selo em Forzagival, que foi selado pelo deus heróico Farmão sob as montanhas desmoronadas durante a Era dos Deuses, não será abalado tão facilmente. O meu dever é apenas obedecer à vontade daquele a quem prometi a minha espada como cavaleiro. E ver. Estou confiando em todos vocês. A paz de Alcren repousa sobre os teus ombros, disse o duque aos 5 cavaleiros de Alcren. E assim, os 5 cavaleiros de Alcren começaram a agir, o estresse dos Duquiteles foi liberado, e seu retentor deu um suspiro de alívio. No entanto, o relatório da grande igreja de Hickley no dia seguinte causou um aumento acentuado no estresse dos Duquebois mais uma vez. Ele reuniu cavaleiros mais uma vez, com exceção de Halmeia, e dividiu-os em 2 equipas, uma para caçar o Demon Face e a outra para perseguir os fragmentos do Rei Demônio. Tarde da noite, em uma casa em ruínas em que ninguém morava, um homem estava implorando por sua vida. Espere, por favor, poupe-me. E o ilitre dego demônio que rasga o rosto, arem o te você. Você está errado sobre mim, eu estou diferente, o homem implorou desesperadamente, com o rosto manchado de lágrimas e muco. Em pé diante dele estava uma pessoa segurando uma garrafa cheia de líquido em uma mão e uma faca na outra. Eu cometi crimes, ai-me um vilão. Mas eu não sou o tipo de pessoa má que merece ter o rosto arrancado por você, o homem chorou. O Facitear in Demon só visava vilões. E mesmo entre os vilões, eles eram demônios atrozes, do tipo que não receberia simpatia do povo, mesmo que morressem mortes horríveis e horríveis. Um demon que rasga o rosto não prestou atenção a criminosos como pequenos vigaristas e ladrões que roubaram mercadorias de bancos em mercados. A maioria das vítimas eram pessoas como aqueles que administravam anéis de tráfico de drogas, outros membros de alto escalão semelhantes de organizações criminosas, assassinos capazes, comerciantes de escravos do mercado negro que lidavam com escravos ilegais, e os nobres que se beneficiaram de lidar com esses criminosos. Mas este homem se encaixava na última categoria. É verdade que vendi drogas, mas ai-me um dos traficantes de baixo escalão. Eu matei alguém. Quero dizer, é verdade que a loja para a qual trabalhei como guarda-costas estava aparentemente envolvida em escravidão ilegal debaixo da mesa, mas eu não sabia de nada. E Ouroi já arrancou o rosto daquele dono de Storecis e do líder daquele anel de escravidão, Avenilita em você? Então,
Por que você está vindo atrás de mim neste momento? O demon que rasga o rosto derramou a água na garrafa sobre o homem, fazendo-o vomitar. Isto é água benta. É uma instrução minha para os deuses aceitarem até mesmo um criminoso como você no céu sem hesitação, então seja grato. Você não será morto porque você é um criminoso, mas você se tornará uma base para o extermínio do rei demônio, disse o face rasgar demon. Até lá, as provas que forjar irão retratá-lo como cúmplice no tráfico de seres humanos, mas prometo-lhe que a desonra no seu nome será apagada assim que as coisas forem resolvidas. O que está a dizer? Gritou o homem, que tinha sido amarrado. E don't entenda qualquer coisa. O demon que rasgava o rosto derramou mais água benta sobre ele, depois começou a descascar o rosto. Na manhã seguinte, a pele do rosto de Manili foi descoberta ao lado de dinheiro supostamente aceito por um comerciante de escravos do mercado negro e uma nota que o incriminou.